E aí pessoal, bem-vindos a mais vídeo de análise aqui no canal, o Wellington Silva aqui. E hoje vamos falar do Bitcoin, o Bitcoin aí que teve essa queda aí, essa correção, né, que na verdade não foi uma queda, apenas uma correção. Que o pessoal fica aí morrendo de medo quando tem uma correção, não pode vir uma correção, fica se assustando, né. Isso era perfeitamente normal e esperado, que uma hora ia acontecer, né, ninguém sabia se quando ia ser exatamente. Mas uma hora com certeza o preço viria buscar as médias, né? E você vê que ele veio tocar aqui na MM21 do gráfico semanal, como sempre fez ao longo de todo esse período desde lá embaixo, né? Então quem comprou aqui, quem seguiu o meu conselho de colocar a ordem de compra nessa região, mais ou menos 1850, ali US$ 1.800, se deu muito bem, né? Conseguiu pegar alguma coisa aí e tá aí com quase 50% de lucro agora. No gráfico semanal a gente tem esse cenário, né? Tem esse candle de baixa fortíssimo aqui, que dá um pouco de medo esse candle. Então a gente vai analisar agora o que esperar para as próximas semanas, tá? É óbvio que vai depender das notícias. Se tiver uma notícia muito ruim, se não conseguirem ativar o Segwit a tempo, se bem que pelo que eu andei vendo, tá praticamente ativado, né? Já tem 80% de sinalização na rede aí, então não deve demorar para que o Segwit esteja ativado na rede. Agora, se vai acontecer alguma coisa depois e foder a coisa toda, a gente não sabe, tem que esperar para ver. Tá? Então no gráfico semanal o cenário é esse. Quem comprou na MM21 se deu bem, né? Como eu tinha falado, deixem ordens perto da MM21, que provavelmente, se o preço cair, vai buscar essa região e voltar. Então vamos agora para um gráfico diário aqui para analisar um gráfico um pouco menor, né? No gráfico diário a gente tem esse triângulo aqui foi rompido, né, que eu vinha comentando sobre ele, né? Ele teve um rompimento para cima, falso, não foi, depois rompeu para baixo, então o preço despencou, né? Nessa região, o que a gente teve? A gente teve um pequeno rompimento, deixa eu pegar aqui para vocês, teve um rompimento aqui, né? Teve o pullback aqui, logo mais próximo aqui o pullback, certo? E aí depois a queda para baixo. Uma coisa interessante é que agora o preço voltou justamente, né, fez um grande pullback, né, justamente nessa região aqui, que é uma região de resistência nesse momento. A região que era suporte agora é resistência. Então a gente tem uma possibilidade sim do preço fazer isso aqui agora, né? Isso aqui para baixo, e a gente tem uma nova queda no Bitcoin, obviamente. Dessa vez provavelmente ou indo buscar, né, pelo menos esse fundo aqui nos 1.800 de novo, para testar novamente o suporte, né? Aí quem sabe fazendo um fundo duplo e voltar rompendo essa LTB aqui, certo? E aí sim seria o momento de compra com mais segurança, ou voltar caindo, rompendo esse fundo e aí confirmando a tendência de baixa de vez, né? Perdendo a média do semanal, etc. Então para quem comprou aqui embaixo, tá? Para quem comprou aqui nesse candle, conseguiu pegar aí nessa região, né? O ponto de venda ideal já para começar a vender seria realmente nessa região aqui. O preço aqui já seria pelo menos fazer parcial, pelo menos começar a sair ali aos poucos, porque você não sabe se vai segurar assim. A gente não sabe, não tem como saber se o preço vai segurar aqui e vai continuar subindo, rompendo essa LTB, que é a resistência mais importante aqui, eu diria, nesse momento. Se a gente traçar uma retração de Fibonacci desde lá de baixo, desde aqui, certo? Dos $800 até os 2.900, a gente vê que o preço segurou no 50%, né? Isso aí é praxe, né? Costuma segurar nessa região e também próximo ali das médias do semanal. Vamos tirar as médias aqui para vocês verem como é que está a situação. É um gráfico mais limpo, tem um suporte aqui, tem uma LTB importante e o preço deu um repique agora no suporte. A gente tem esse candle de dúvida aqui, né? Se esse candle de hoje fechar assim, como está no momento, né, será ainda melhor, ainda mais dúvida do mercado. E aí quando o mercado voltar perdendo esse candle, a mínima anterior, a mínima do dia anterior, seria perfeito para uma entrada vendido, para você vender o que você comprou lá embaixo, né, vender e aguardar uma nova correção. Talvez aqui, eu acredito que muito provavelmente o preço não vai romper esse fundo. O que vai acontecer se ele voltar, ele vai
tocar esse fundo, tá? Fazendo o que a gente chama de fundo duplo, vai ter uma nova alta, tá? Para testar essa LTB aqui, essa linha azul, né? Que é uma linha de tendência de baixa muito importante, né? Talvez não rompa de primeira, tá? Pode ser que ele rompa de primeira, pode ser que não. Pode ser também que ele fique lateralizado por vários dias aqui, né? Nessa região, para depois decidir se vai romper para cima ou para baixo, dependendo do que acontecer com as notícias. Por exemplo, imagine que a gente tem o Segwit ativado, né? O mercado pode dar uma aliviada, ficar meio com dúvida ainda por conta da história do 2x, né? Correndo o risco em dezembro talvez ter aí uma ativação de um fork, ter um fork para dobrar o tamanho do bloco. Então o pessoal, mesmo o pessoal sabendo que a possibilidade é remota, o mercado fica com medo, e isso pode fazer com que o preço fique andando de lado, fazendo o mesmo desenho que fez aqui em cima e depois rompendo para baixo, tá? Também como pode fazer essa lateralização e depois romper para cima, mas eu acredito que se for romper para cima, ele não vai lateralizar, ele vai fazer o fundo duplo e quando ele voltar, já vai voltar rompendo, tá? Seguindo a tendência de alta. Então é importante, se você comprou aqui embaixo, se você comprou na casa dos $800, né, e não sabe qual seria o momento de sair, né, aqui nesse momento o preço 2.200 e pouco, 2.300 é a região de venda, né, de realização de lucro dessa compra aqui embaixo, tá? E aí, caso você realize lucro agora e depois o preço volte, né, continue andando, rompa essa LTB, você recompra um pouquinho mais caro, você assume um pequeno prejuízo, você diminui, vai perder um pouco do lucro que você teve durante essa tendência aqui, mas você vai estar correndo um risco muito menor vendendo, porque você vende, tá? E se acontecer de o preço der um T-boom para baixo, você está vendido, está muito tranquilo. Se a gente for para um gráfico de 4 horas aqui, a gente vê que tem uma coisa formada aqui, né? Algo como se fosse um canal de baixa, né? O Bitcoin aqui no 4 horas aqui já está em tendência de baixa. Você vê que ele veio sempre fazendo topos e fundos descendentes, perdeu esse fundo aqui importante, né? E agora ele voltou fazendo pullback, indo buscar o topo do canal. Então a gente tem um suporte que agora é resistência sendo testado, temos uma LTB sendo testada, né? Então a gente tem uma boa chance, quem sabe, o preço vir buscar o fundo do canal novamente, ou então pelo menos fazer uma pequena retração aí. Então fica aí a critério de vocês decidir se vai vender ou se vai aguardar o momento, né? Mas esse é um momento de pullback. Quando você vê um preço, quando você vê que o preço rompeu uma região, né? Rompeu forte, depois ele volta nessa região, provavelmente ele vai seguir a tendência, ele está fazendo apenas um pullback para retestar aquela região. Então, se você vender aqui nessa região mais ou menos de 2.290, 2.300, né, você colocaria um stop aí em 2.450, 2.500, seria o stop ideal. E aí é só aguardar, né, o preço se movimentar, aguardar para ver se vai ter realmente a correção, mais o segmento de tendência, ou se o preço vai voltar rompendo essa LTB. Que você não comprou ainda, se você ainda não fez uma compra, se você está vendido desde lá de cima e não fez a compra, o momento que decidiria aí se era o momento de comprar ou não seria quando eu rompesse essa LTB, né, o preço rompesse realmente, tivesse a confirmação, candle fechando acima, né, com um bom volume, e as notícias indicando, né, que acabou o período de incerteza, seria o momento para compra, recomprar seus bitcoins aí, ficar tranquilo, passando por esse período tranquilamente. Então é isso, pessoal. Hoje foi uma análise um pouco mais longa, tá? Analisando como é que está a situação do Bitcoin. Pelo menos o gráfico nos diz que é uma região de venda, né? A gente tem, obviamente, a possibilidade de compra aqui também, caso rompa essa LTB, tá? Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Lembre-se de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Nos siga nas redes sociais. E a gente se vê na próxima. See you next time.